Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas no capítulo 7. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Lucas no capítulo 7. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. 7, a partir do versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da cidade, eis que levava um defunto filho de sua mãe, que era viúva, e com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando, tocou um esquife. Os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Senhor, nessa noite nós te bendizemos, Senhor. Nós te louvamos por todas as maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio. E cremos que o Senhor falará mais ainda aos nossos corações. Pois sou apenas para o teu instrumento, Senhor. Sou apenas para o canal daquilo que tu queres falar, da tua vontade. Sou apenas o teu servo, Senhor, nada mais, Senhor. Por isso eu te peço que o Senhor venha falar, Pai, a tua vontade ao coração dos meus irmãos e ao meu, para que o teu nome venha a ser glorificado nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Louvado é o Senhor nessa noite. Essa história, querido, é a história de uma viúva que ficou conhecida, chamada Viúva de Naim, porque ela era da cidade de Naim. E essa história, ela mostra a vida de Jesus de uma forma totalmente diferente que a gente costumava ver na época. Porque normalmente quando Jesus ele operava um milagre, quando Deus usava o seu Filho Jesus Cristo para operar um milagre, todos iam até ele. Se você for olhar na palavra do Senhor, nos 4 evangelhos, Lucas, Marcos, Mateus e João, você vai olhar e vai ver que o Senhor normalmente estava no seu lugar lá quieto e chegava alguém pedindo a ele que operasse um milagre. Se você for analisar a história e olhar, Bartimeu clamava ao Senhor pedindo um milagre. Se você for ver a sogra de Pedro pediu a Jesus que fosse orar por ela. Se você for ver Jairo chegou até Jesus e pediu a Jesus que fosse visitar sua filha que estava enferma. A mulher cananeia se humilhou por Jesus para que Jesus orasse pela filha dela e que ela fosse curada. A maioria dos milagres na Bíblia mostra que eles foram até Jesus. Só que em Lucas, no capítulo 7, acontece algo peculiar, acontece coisa que não tinha acontecido até então no ministério de Jesus. Jesus vai até a necessidade, Jesus vai até o problema. De repente diz a palavra do Senhor que Jesus andando na cidade, ele se depara com um cortejo fúnebre. Jesus e seus discípulos estavam pregando a palavra no meio da cidade de Jerusalém e de repente depara com um cortejo, aonde nesse cortejo diz a palavra que era uma viúva. E o Senhor se comove. A palavra diz que Jesus olha para aquela mulher. Em todos os milagres Jesus agiu de maneira diferente. A maioria foi até Jesus. E de repente o Senhor trabalha diferente no ministério de Jesus. Quando Jesus olha aquele cortejo,
malignar, um olhar de mal, mas o olhar de Jesus é um olhar bom, é um olhar que tudo, quando ele olha para, eu creio que quando ele olhou para aquela mulher, ele olhou no fundo do coração daquela mulher, porque diz a palavra do Senhor, como a irmã Naide leu aqui nessa noite, que o Senhor ele não vê o homem por fora, mas ele vê o homem por dentro, porque a palavra diz que o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor, ele vê o coração. E naquela noite, naquele dia, eu creio que o Senhor não olhou aquela mulher por fora, mas ele olhou aquela mulher de uma forma que ninguém ali estava olhando para ela. Ele olhou com compaixão. E nessa noite, o Senhor me trouxe até aqui e trouxe algo ao meu coração nessa noite, que Ele tem olhado para você e para mim também, da maneira que Ele olhou para aquela mulher. Talvez não está adiantando a gente clamar, ou a gente entrar no caminho, pedir, gritar pelo Senhor, porque às vezes, querido, não é o clamor, às vezes não é o fato de você só orar, mas às vezes Jesus ele quer agir da maneira dele, como agiu na vida daquela mulher. E aquele olhar de Jesus mudou a vida daquela mulher. Jesus procurou ela como olhar, e Ele nos conhece. A palavra diz que o Senhor ele nos esquadrinha, que Ele conhece o nosso interior, que Ele conhece as nossas necessidades melhor do que a nós mesmos. Davi fala num dos salmos: por que te abates, ó minha alma? Por que tu perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Davi demonstra para nós que o Senhor ele conhece o homem, não só por fora, mas pelo seu interior. Tanto que quando Satanás se apresenta a Deus, falando sobre Jó, Deus fala para ele: tu está vendo meu servo Jó? Um homem íntegro, reto, temente, que se desvia do mal. Porque Deus ele não vê como o homem vê. E ele olhou para aquela mulher diferente. Todos estavam participando daquele cortejo. E segundo a tradição judaica, jamais alguém poderia entrar no meio do cortejo. Se um cortejo estivesse passando na cidade, ele não poderia ser parado, ele não poderia ser barrado o cortejo. E Jesus quebra todo o protocolo quando olha para aquela mulher. Jesus quebra toda uma lei que se seguia quando ele olha para aquela mulher e vê aquela mulher precisando de ajuda. Da mesma forma na minha e na tua vida, quando o Senhor olha e Ele vê que Ele precisa agir na nossa causa, Ele quebra qualquer protocolo que atrapalhar o que você achar que o Senhor não pode agir. Amém? E o Senhor ele está olhando para nós nessa noite. Aleluia. Talvez muitos olhem para você e para mim com os olhos de discriminação. Talvez muitos olham e julgam, como a irmã Rita estava aqui falando. Muitos olham e condenam, falam: olha, ele está lá na igreja 10, ele está a 12, ele está a 5, ele está a 4, e ele continua a mesma pessoa, nada muda na vida dele. Queridos, agradeça a Deus pelo que Deus tem feito até aqui, porque Ele tem olhado para a sua vida. E Ele não vai te desamparar e não vai me desamparar, porque a palavra do Senhor diz que Ele não deixa o justo desamparado. Ele não deixa o necessitado desamparado. E naquele dia Ele olhou referente para aquela viúva, e ali Ele falou: ela precisa de ajuda, eu vou ajudá-la. Ela não clamou. Não diz a palavra aqui que ela estava gritando e chorando alto, pedindo para que alguém ajudasse a socorresse ela. Simplesmente fala que ela era viúva. Uma mulher viúva. Uma mulher que não ia ter mais um homem dentro de casa para ajudar ou cuidar da roça, da agricultura, como o povo judeu cuidava disso. Era a fonte de renda do povo judeu. Era o cuidado da agricultura. Ela não ia ter mais um filho, não tinha um marido, e não ia mais ter um filho para ajudá-la. E o Senhor olhou para ela. Não precisa muitas vezes a gente espernear ou gritar. O Senhor ele olha para nós também, como está olhando nessa noite. Que os olhos do Senhor, como diz a palavra, eles cercam toda a terra. E o Senhor está olhando na terra procurando justos. E eu creio que nessa noite os justos estão aqui. Amém? Aleluia. E a palavra diz que além de ele olhar para aquela
diz que Jesus se move de compaixão. Ele vê aquela mulher e o seu coração é tocado, é movido pelo sentimento chamado amor, chamado compaixão, chamado algo que vai muito mais além daquilo que nós podemos pensar. Respeita o próximo. E eu creio que nessa noite Jesus olha para a gente da mesma forma. Como Jesus visitou aquela viúva, foi capaz de parar aquele cordeiro, foi capaz de olhar para aquela mulher. Ele nessa noite veio até aqui para olhar para mim e para você, para se comover o seu coração e dizer que Ele é contigo, dizer que Ele conhece todas as suas necessidades e todas as suas dores. Ele conhecia a dor daquela mulher. Jesus sabia da necessidade daquela mulher, sabia do que ela precisava, sabia do sofrimento que ela ia passar por não ter alguém ao lado dela. E o Senhor, Ele conhece o meu e o teu sofrimento, e Ele está disposto a agir na minha e na sua causa, da maneira que Ele agiu na vida daquela viúva, daquela mulher. Se você acreditar, Ele pode agir na sua vida também nessa noite. Você crê, meu irmão? Amém? Louvado é o Senhor por isso. E Ele nos ama. Ele mostrou com essa compaixão que Ele amava aquela mulher. Mas como pode um homem que nem conhecia aquela mulher, um homem que nem sabia da história daquela mulher, um homem que não tinha acompanhado os momentos difíceis daquela mulher, talvez para aquela mulher Ele não tinha acompanhado, talvez para os discípulos Ele não tinha acompanhado, mas o Pai que está no céu, Ele vê todas as coisas. Diz a palavra do Senhor que nada fica encoberto, que o Senhor conhece todas as obras do teu coração, que o Senhor conhece eu e você melhor do que nós mesmos, e que Ele tem gravado a nós na palma da mão dele. Ele disse para Jeremias: levanta-te. Jeremias: Senhor, eu sou criança, eu não sei falar. Ele falou: Jeremias, abre só tua boca e eu te encherei, Jeremias. O Senhor, Ele te conhece, Ele sabe do que você vai poder ou não vai fazer, ou até onde você pode ir. E se você acha que não vai acontecer na sua vida porque você tem limites, ou porque você não consegue com as suas forças, o Senhor, Ele é poderoso para fazer. O Deus de Jesus é o mesmo Deus daquela viúva, o meu e o seu, amém? Aquela viúva não foi desamparada, ela estava chorando, mas Deus tinha enviado Jesus ali naquele lugar para que acabasse o choro, cessasse o choro, porque a palavra diz que o Senhor fala para nós que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, amém? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantas vezes na sua caminhada você já amanheceu, você foi dormir chorando, ou você foi dormir precisando que Deus fizesse algo na sua vida, e quando foi pela manhã o Senhor te trouxe a resposta, e você acordou mais alegre? Aquela viúva estava sendo o caminho de Deus mostrar para aquele povo que Ele não precisa que você fale os seus problemas ou as suas necessidades. Ele precisa que você creia que Ele já está olhando para você e tendo compaixão da sua vida, porque Ele sabe que você sozinho não vai conseguir, e com as suas forças você não vai vencer. Nós não somos vencedores ou mais que vencedores porque nós somos os tais, mas nós somos mais que vencedores porque Jesus é conosco, porque Ele nos acompanha. E não foi diferente na vida daquela mulher. Aquela mulher ia sair, ia passar aquele caminho todinho, ia chegar ao cemitério, ia velar o seu filho, ia para a sua casa continuar chorando. Talvez nessa noite você veio aqui, você tem algo que Deus precisa operar que você tanto ora na sua vida, ou que estava chorando como aquela viúva. Mas é necessário você acreditar que Deus ele pode resolver a sua causa.
necessário você acreditar que Jesus está aqui nessa noite. Se você não acreditar, você não está dando crédito para aquilo que foi pregado sobre o que Jesus ressuscitou, sobre que Ele está no meio de nós. Aí uma Fabiana brincou aqui quando eu cheguei, mas ela falou uma coisa que eu me lembro, quando eu entrei, ela falou ali, ela falou, irmão, só tem nós três, mas a palavra diz que onde tiver três reunidos, Deus está. E eu creio que o Senhor se faz presente aqui nessa noite. Eu creio que o Deus que se compadeceu daquela viúva é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. É o mesmo Deus que estava com Jacó naquele deserto. É o mesmo Deus que quando os inimigos iam lá e olhavam o poço de Isaac por inveja, Deus ia lá e mandava Isaac abrir outro poço, e quando Isaac abriu o poço tinha água. A palavra diz que quando Isaac cavou no deserto, Deus encheu o poço dele de água. Não importa onde você cavar, importa que Deus está mandando e falando para você fazer, e falando o que vai fazer na sua vida. E tem que sair água, porque a palavra diz que o que sai da boca do Senhor é reto e justo, e que a palavra dele não volta vazia. E que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele olhou para aquela mulher diferente. Ele teve compaixão daquela mulher. Deus conhecia as necessidades daquela mulher, sem ao menos aquela mulher abrir a sua boca. E Deus conhece a minha e a sua necessidade, sem ao menos você nem pensar. E se Ele quiser fazer na minha e na tua vida, Ele vai ser Deus. E se Ele falar para você, espera, que não está na hora ainda, Ele vai continuar sendo Deus. O Senhor, Ele é poderoso para fazer, diz a palavra do Senhor, bem mais do que nós pensamos e bem mais do que nós achamos que Ele pode fazer. E Ele estava disposto a mudar a vida daquela viúva. Ele estava disposto a mudar a história daquela mulher. E Jesus está nessa noite aqui para mudar histórias aqui também. Mudar sentidos de vida que estavam indo para caminhos que Ele não queria que fosse. Porque Ele é poderoso, Ele vê o que eu não posso ver, Ele vê o que você não pode ver. E diz a palavra que Jesus olha para aquela viúva, que Ele tem compaixão pelaquela viúva, e diz que Ele fala algo para aquela mulher. Ele diz para aquela mulher, não chores. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor nessa noite. Como Jesus, Ele para o cortejo, quebra o protocolo, olha para aquela mulher, se comove pelos sentimentos daquela mulher, e agora diz a palavra do Senhor que Ele olha para aquela mulher, se comove e diz, não chores. É difícil quando você lê, você não entende a profundidade dessa palavra. Mas se você for analisar profundamente, como você pode falar para uma viúva que perdeu o marido e que agora perde o filho, para ela não chorar, para ela não se desesperar. Jesus estava dizendo para ela, não chores, porque hoje acaba o teu choro. Até aqui você chorou, até aqui você esperneou, até aqui ninguém conhecia a tua causa, ou até aqui ninguém conhecia a tua necessidade. Jesus estava dizendo isso para ela. Até aqui ninguém que estava nesse cortejo conhecia a sua dor, a sua necessidade. Mas eu que tudo vejo e tudo posso, olhei a sua dor e a sua necessidade. Foi isso que Jesus passou para aquela mulher naquele dia. E é isso que Jesus está passando para mim e para você nessa noite. Até aqui, ninguém conhecia a tua causa. Ou talvez você pensou que ninguém conhecia a sua causa. Até aqui, você pensou que o seu
sua causa e a sua dor não ia ter fim. Mas Ele é o Deus que tudo pode, amém? Ele é o Deus que disse para aquela viúva: não chores. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite da parte do Senhor. Não importa qual é o tamanho da tua muralha, não importa qual é o tamanho da afronta, não importa qual é o tamanho da dificuldade, não importa qual é o tamanho do problema, não importa qual é o tamanho da sua prova. O que importa e que você tem que colocar na sua cabeça, e eu também nessa noite, é que Deus está dizendo para você: não chores, não temas, não te desampararei. Ele está contigo e comigo nessa noite. E Ele diz, como Ele disse para Josafá: nessa peleja tu não terás que pelejar, porque eu pelejarei por você. Amém? Você pode glorificar a Deus? Nessa peleja vós não terás que pelejar. Quando o Senhor disse isso para Josafá, Ele estava dizendo: Josafá, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor. Como Ele disse em Isaías, Ele fala para nós nessa noite que Ele é o nosso Senhor e que fora dele não há outro, e que a mão dele não está encolhida para que não possa te abençoar e me abençoar, e que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir o nosso clamor. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. E Ele se compadece daquela mulher. Ele olha para aquela mulher, tem compaixão daquela mulher, e Ele traz uma palavra para aquela mulher: não chores. Não chores. E diz a palavra que quando Ele fala isso, Ele se aproxima dela. Aleluias. Você vê que não foi algo forçado. Você vê que aquela mulher, ela não forçou que Jesus fosse até ela. Ela não criou uma situação para receber o milagre dela, como aquela mulher do fluxo de sangue que através da sua fé recebeu a cura. Mas Jesus foi até ela. Diz a palavra que Jesus se aproximou dela, que Jesus se compadeceu dela, que Jesus olhou para ela e teve compaixão dela. E em nenhum momento aquela mulher foi até Jesus. E é dessa maneira que Jesus faz. E Ele quer se aproximar de mim e de você nessa noite. Só que o Senhor, Ele precisa que eu e você dê lugar. Que a palavra dele demonstra que Jesus em nenhum momento Ele é mal educado. Que em nenhum momento Deus trabalha de uma maneira forçada na minha e na tua vida. Ele não vai chegar forçando as coisas na tua vida. Ele não vai forçar que você faça as coisas que Ele quer que você faça e que Ele acha que está certo. Ele quer que você abra o seu coração. Ele quer que você abra a porta do seu coração. Porque Ele diz: eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E o Senhor nessa noite, Ele quer entrar na sua causa e na sua necessidade. Como Ele entrou na vida daquela viúva, Ele quer entrar na minha e na tua causa nessa noite. Ele não ia agir na vida daquela viúva se aquela viúva não desse lugar no seu coração para que os propósitos dele se realizassem. E nessa noite você pode sair daqui, eu não vou ser hipócrita de falar que você vai sair daqui com a sua bênção, com a sua vitória. Você só vai sair daqui com a sua bênção, com a sua vitória, se você deixar Deus entrar no seu coração. Se você deixar o Espírito do Senhor entrar no teu coração e trabalhar para que a sua vitória e aquilo que você deseja no seu coração seja alcançado. E aquela viúva abriu o seu coração. E da mesma maneira que Ele se aproximou daquela viúva, Ele está se aproximando aí de você nesta noite. Ele está aí do seu lado. Talvez se você olhar com os olhos humanos, você não vai enxergar. Mas se você olhar com os olhos da fé, Ele está aí do seu lado.
tocando no seu coração, tocando no seu ser agora, no seu interior, e dizendo aí para você que Ele conhece todas as suas necessidades, todos os seus problemas, todas as suas angústias, tudo o que você pensa que ninguém conhece, Ele conhece. Você pode esconder quem seja, você pode fugir para quem for, mas Deus, Ele te conhece por inteiro. Deus, Ele te conhece por completo e conhece você perfeitamente, amém? E o Senhor, Ele é maravilhoso para fazer. E Ele não veio aqui nessa noite se aproximar de mim, de você, irmão. Ele quer fazer. Ele está disposto a operar na minha e na tua vida como Ele operou na vida daquela mulher. Ele está disposto a trazer resposta para mim e para a tua vida como Ele trouxe para aquela mulher. Ele teve compaixão, olhou para aquela mulher, trouxe uma palavra de ânimo para aquela mulher, se aproximou daquela mulher. Quantas vezes Jesus tem feito isso conosco e nós temos fechado a porta do nosso coração para Deus? Quantas vezes Jesus tem se aproximado de nós, tem falado dias e noites que Ele é conosco, falado os dias e noites que Ele quer fazer na nossa vida, e nós temos fechado a porta do nosso coração para o Senhor? Quantas vezes o Espírito Santo tem se entristecido pelo fato de nós afastarmos Deus, com as nossas atitudes, com os nossos atos, com as nossas palavras, com aquilo que nós proferimos contra a vida do próximo? Abençoe a vida do seu próximo, não amaldiçoe. Fale de Deus, as maravilhas de Deus para ele. O Senhor, Ele olha o coração. Ele só vai agir na tua vida se o teu coração estiver pronto para que Ele opere. E naquele dia, naquele momento, aquela mulher, ela estava comovida pelo ato que tinha acontecido na vida dela. Mas se ela não estivesse preparada para receber a vitória dela naquele dia, ela tinha perdido ali a bênção. E Deus não quer que eu e você perca a bênção. Ele quer que nós sejamos abençoados. É por isso que nessa noite Ele está visitando nós aqui. É por isso que Ele se aproximou nessa noite de mim e de você, para que você entenda quais são os projetos e a vontade dEle na minha e na sua vida. E que você abra a porta do seu coração e que Ele entra e faça morada na minha e na tua vida, na minha e na tua alma, amém? E que os meus e os seus sentimentos sejam tocados pelo Senhor nessa noite, como os sentimentos daquela mulher. Aquela mulher chorava, estava angustiada, mas Deus trouxe a resposta para ela. Diz a palavra do Senhor que Deus tocou no esquife daquele caixão. Ele tocou no problema daquela mulher. Ela ia sepultar o filho dela. Ele não precisava tocar, uma palavra do Senhor já faria aquele homem levantar, aquele jovem levantar. Mas Deus foi lá e tocou, porque aquela mulher deu liberdade no seu coração. Estava fragilizada, precisava da resposta. Se você der liberdade para o Senhor, Ele vai tocar no teu problema nessa noite. Eu creio que se você está dando liberdade para o Senhor, Ele já está tocando no teu problema e na tua causa. Se você estiver dando liberdade para o Senhor agir na tua causa, Ele já está tocando na tua necessidade. Ele não veio aqui nessa noite somente olhar para você, somente ter compaixão da sua vida, somente pedir para que você abra a porta do seu coração. Ele veio nessa noite resolver o seu problema, resolver a sua causa, trazer a solução dos seus problemas. Oh, aleluia! Louvado é o nome do Senhor, porque Deus, Ele sempre tem uma resposta para mim e para a tua vida. Louvado é o nome do Senhor, porque Ele sempre tem um algo a mais para mim e para a tua vida. E da maneira que Ele tocou,
no esquife daquele caixão que aquele jovem ressuscitou. Ele quer tocar na minha e na tua vida nessa noite. Não impeça Deus de agir na sua vida. Só você pode atrapalhar Ele de agir na sua vida. Só você pode impedir os projetos de Deus de acontecer na sua vida. Só você pode abrir a porta do seu coração nessa noite. O Senhor já falou aqui nessa noite que Ele está olhando para você. Que o fato de Ele olhar fez com que Ele olhasse dentro de você e se comovesse. Que Ele trouxe uma palavra de ânimo para você, dizendo: não chores, não te desespere e nem te desanimes, porque Ele é contigo. Já se aproximou de mim e de você. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite, querido, para nós estarmos orando ao Senhor. Eu quero que você ponha a mão no seu coração nessa noite e creia que Deus Ele está tomando os teus anseios e as tuas necessidades. Creia que o Senhor já está escutando e já escutou tudo que você necessita. Como aquela viúva não precisou abrir a boca, não precisou se desesperar. O Senhor, através da misericórdia dele, está agindo na tua vida nessa noite. O Senhor conhece a tua causa. O Senhor conhece as tuas necessidades. Oh, aleluia. E o Senhor não vai te desamparar. O Senhor nunca te desamparou, nem vai te desamparar. O Senhor manda te dizer nessa noite que Ele não vai te desamparar. Aleluia. Senhor, está aqui o teu povo nessa noite. Está aqui nessa noite o teu povo que chama pelo teu nome. E diz a tua palavra que o povo que se chama pelo teu nome se humilhar, ouvir, obedecer a tua palavra e se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá do céu, perdoará os teus pecados e sarará a nossa terra. Oh Pai, e eu creio que o mesmo Deus que olhou para aquela viúva naquele dia está olhando para nós aqui nessa noite. Aleluia. E o Senhor conhece a necessidade do coração do teu povo. Aquela viúva recebeu o seu milagre. O Senhor mudou a história daquela mulher. O Senhor parou aquele cortejo e deu a vitória. E eu creio que nessa noite o Senhor trouxe a resposta aos nossos corações. Aleluia. E aquilo que nós necessitamos, Senhor, nós cremos que o Senhor irá fazer. Porque Tu és maravilhoso e perfeito para fazer. Bem mais do que nossos pensamentos podem achar, ou do que o nosso coração pode sentir. Eu te louvo por tudo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você acredita que o Senhor falou contigo nessa noite? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar encerrando, então vamos orar a Deus.